E aí pessoal, tudo certo? Bom, vamos então aqui para uma aula de aprofundamento. Interessante essa parte relacionada a cariótipo. Eu sei que é uma coisa que acaba confundindo um pouco, então a gente tem que dar uma olhada como é que a gente faz esse tipo de análise. Antes disso, é claro, a gente vai trazer um pouco a ideia do que é o cariótipo, que é extremamente importante, e distinguindo então do que a gente chama de genoma, né, que pode ser uma confusão. Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que descobrir o que é o cariótipo e a partir do que a gente visualiza nesse fenômeno, certo? Bom, então o cariótipo é o que a gente chama de quadro cromossômico da espécie, ou seja, o conjunto de cromossomos da espécie que a gente visualiza através de uma fotografia de microscopia. Tá? O cariótipo que a gente se baseia, vamos pegar o caso clássico da espécie humana, que é o básico que a gente tem que saber, ele é baseado então nas chamadas células somáticas. O que são as células somáticas mesmo? Células somáticas são as células que não são sexuais, ou seja, tudo que é célula do corpo tirando as formas gaméticas. Então, célula do olho, célula da pele, célula do rim, são todas células somáticas. As nossas células somáticas, elas têm características bastante importantes. Nossas células somáticas, elas apresentam um número, então, de 46 cromossomos. Daqui a pouco a gente vai citar a origem desses cromossomos também, para entender o porquê do estudo do cariótipo no final das contas, certo? Perfeito. Então a gente tem aqui um total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, nós temos, na verdade, 23 pares de cromossomos. Esses pares são pares de cromossomos chamados de homólogos. O que são cromossomos homólogos mesmo? São cromossomos que apresentam a mesma sequência de genes, não necessariamente a sua variação. Então, por exemplo, eu posso ter o gene A, mas um cromossomo pode ter o alelo azão e o outro o alelo azim. Continua sendo o gene A. Eles têm a mesma sequência de genes localizados nos mesmos cromossomos, automaticamente nos mesmos blocos gêmeos, certo? Perfeito. Então, continuando, a gente tem 23 cromossomos. Seguindo aqui, desses 46 cromossomos, 44 são cromossomos chamados de autossômicos ou autossomos. O que são cromossomos autossômicos? Aqueles que são encontrados na mesma quantidade, tanto em homem quanto em mulheres, não variando a sua quantidade, certo? Então é aquele que, indiferente do sexo, vai sempre ter o mesmo número. Eu, que sou homem, apresento 44 autossômicos. Uma mulher vai apresentar 44 cromossomos autossômicos. Então fica dessa maneira, perfeito. A partir daqui, nós temos então isso aqui em pares também, são 22 pares autossômicos. Ou autossomos, como a gente colocou, certo? Então faltam dois cromossomos, certo? Esses dois cromossomos são os dois cromossomos chamados de heterossômicos ou sexuais, certo? Ou a gente tem um par sexual, ou como a gente colocou, heterossômico, certo? Esse par vai ser, no nosso caso da espécie humana, XX ou XY. XX nos indivíduos do sexo feminino, XY nos indivíduos do sexo masculino, certo? Então, a gente vê que existe essa distinção somente nos cromossomos sexuais, por isso que eles não são autossômicos nesse sentido. O que a gente consegue notar é que os cromossomos aqui, eles estão no que a gente chama de duplas, né? E essas células que apresentam esse conjunto são chamadas de células diploides. Certo? Células que apresentam um conjunto duplicado, então, aqui de cromossomos, tá certo? Bom, isso é uma característica diferente do que a gente trabalha no termo genoma. O genoma é o conjunto genético da espécie, conjunto de genes de uma espécie. Se eu trabalho com genes, eu posso trabalhar com uma variação dele, eu não preciso trabalhar com as duas, porque todos implicam no mesmo gene. Eu não preciso usar um cromossomo com azão e um cromossomo com azinho. E basta um cromossomo com azão que continua sendo gene A, certo? A gente não trabalha com as variedades, e sim com a presença do gene. Então, dessa maneira, eu não preciso trabalhar com todos os cromossomos ao mesmo tempo. Eu posso pegar eles de uma forma reduzida nas chamadas células germinativas. Nas células germinativas, nós vamos encontrar então um total de
cromossomos, certo? Desses 23 cromossomos, nós temos 22 autossômicos e temos um sexual, que vai ser X ou Y, e não os dois ao mesmo tempo. Ficou claro? E essa célula que apresenta o conjunto simples, a gente dá o nome então aqui de células haploides. A gente pode representar o conjunto de cromossomos pela letra N. No caso de células diploides, como ele é duplicado, é 2 vezes esse N, ou 2N. Nas células haploides, automaticamente eu só tenho N. Então fica aqui a letra N representando. Então N é o número de cromossomos diferentes da espécie. Eu sei que existe uma distinção entre cromossomos X e Y. Mas como existem genes que são comuns aos dois, a gente compara com um cromossomo só, e não precisa usar os dois. Mesmo que eles sejam distintos, a gente considera somente um na hora que a gente trabalha com células haploides sem problema nenhum. Então não precisa colocar que nós temos 24 cromossomos diferentes porque os X e Y são distintos. Como eles têm região de homologia, vocês podem colocar que são 23 cromossomos da mesma maneira. Certo? Perfeito? Agora, o que acontece é que a gente trabalha com esse termo cromossomo, mas de onde é que vem esses cromossomos, afinal de contas? Tem que ficar claro para vocês que os cromossomos eles têm uma forma específica que é durante o chamado ciclo celular, certo? Então, olha só como é que a gente trabalha com esse conceito. Tá? Vamos imaginar que a gente tem aqui, então, essa célula inicial, ela apresenta, então, aqui o núcleo e apresenta o material genético. É uma célula diploide. É uma célula com material genético duplicado, uma célula 2N. Então, automaticamente, ela apresenta o material genético duplicado. Então, a gente vai representar aqui um par de moléculas de DNA, certo? Essas moléculas de DNA, elas apresentam a mesma sequência de genes. Tá? São moléculas de DNA homólogas. O que acontece é o seguinte, essa célula vai entrar em divisão. Se ela vai entrar em divisão, ela vai passar por uma fase chamada de S de síntese. Né? Nessa fase S, o que acontece? Esse material genético ele vai ser duplicado. Então a gente vai duplicar o DNA, tá vendo? Duplicou. Então a gente tem a duplicação das moléculas de DNA nesse caso. Então olha só. Vamos trabalhar com o número que a gente está vendo aqui e vocês podem extrapolar isso para o cariótipo humano. Nós temos aqui um conjunto, então, de 2 moléculas de DNA, certo? Perfeito? E nós temos, então, aqui essas 2 moléculas de DNA que é bastante importante destacar. Nessa situação, nós temos 4 moléculas de DNA pós-período de duplicação. Perfeito? Ótimo. O que acontece é que essa célula vai entrar em divisão? Quando ela entra em divisão, e vamos colocar aqui a divisão chamada de mitose, representada pela letra E de equacional, se vocês não viram na divisão, o que vai acontecer? Esse material ele vai se condensar. O material se condensa, o núcleo some, a carioteca some, a gente não precisa representar isso sumindo, já vamos direto para a etapa chamada de metáfase, tá? E o que acontece? Esse material genético ele se condensa. O que aconteceu é que aqui esse material se condensou e formou um cromossomo. Então, se a gente visualizar esse cromossomo aqui, esse cromossomo ele é dividido ao meio, certo? Esse pontilhadinho dividido ao meio, sendo que deste lado nós temos uma unidade chamada de cromátide. E do outro lado também nós temos a outra cromátide. A cromátide nada mais é do que o quê? Uma molécula de DNA, certo? Então o que a gente consegue ver é que nós temos 2 moléculas de DNA como a gente tinha visto antes, só que elas estão condensadas e conectadas a partir da região do centrômero. Então aqui nós temos aqui a visualização de 2 tétrades. O que são essas tétrades, afinal de contas? As tétrades constituem, no caso, 2 cromossomos. Visualizamos 2 cromossomos bem claro. E além disso, nós vamos ter aqui então 4 cromátides.
ou seja, 4 moléculas de DNA. Ficou claro? Então, quando a gente fala, por exemplo, que nós temos uma célula com 46 cromossomos, na verdade nós temos uma célula com 46 cromossomos, mas temos então 92 moléculas de cromática, ou 92 moléculas de DNA nesse período, certo? Perfeito. Aí o que vai acontecer? Nós vamos, durante a mitose, fazer uma separação desse material. Ou seja, os cromossomos são separados. Ocorre uma separação das cromátides irmãs, as cromátides dos cromossomos. Formamos então aqui, vou até fazer um pouquinho mais para cima, para poder escrever embaixo. Formamos então aqui essa separação, formando estruturas chamadas de 4 díades. O que são as díades? As díades são cromossomos, então nós temos 4 cromossomos, onde nós temos 4 cromátides, automaticamente 4 moléculas de DNA. Então a gente separou agora as cromátides, formando então cromossomos, cada um com uma cromátide. Aqui nas tétrades temos cromossomos com 2 cromátides, aqui nas díades temos cromossomos com 2 cromátides. Posteriormente, o que acontece? Acontece a separação celular, esse material genético vai ser separado também, onde agora nós temos 2 díades, 2 cromátides, que depois vão se descondensar, virando os 2 cromossomos iniciais, mantendo o padrão genético da espécie, certo? Então, entender essa sequência é bastante importante. Vamos seguir a lógica aqui, o seguinte: qual desses cromossomos que a gente trabalha na genética mendeliana? Nós trabalhamos com as tétrades ou com as díades? Trabalhamos com as díades, que é o resultado do fenômeno de divisão. Na meiose e na mitose, sempre é o mesmo resultado, sempre se conclui em díade. É esse que a gente trabalha. Mas isso aqui não é genética mendeliana. Nós estamos trabalhando com cariótipo. E quando a gente trabalha com cariótipo, a gente trabalha com cromossomo no formato de tétrade, nesse formato aqui. E essa fase a qual ele chega nesse ponto, a gente dá o nome de metáfase. Metáfase, meta, meio da célula. É extremamente importante essa fase, certo? Só que o problema é que quando a gente visualiza esse cromossomo nessa fase, ele é uma bagunça. Não dá para visualizar isso aqui numa microscopia adequada. Eu preciso fazer algo que a gente já viu na aula 5, que é o quê? A separação do material. Para a gente fazer a separação do material, a gente tem que fazer um preparo de cariótipo, tá? O preparo de cariótipo a gente pode fazer para uma amostra, por exemplo, de sangue, certo? Então a gente tem aqui uma gota de sangue, e não esqueçam que na gota de sangue nós temos hemácias, que automaticamente não vai influenciar em nada, porque as hemácias não têm o cariótipo, já que são células anucleadas, mas temos os glóbulos brancos, que são o alvo aqui da pesquisa. Pegamos essa gota de sangue, e a partir dessa gota de sangue nós aplicamos então aqui a substância chamada de colchicina. A colchicina, ela tem um papel fundamental, tá? Aqui, colchicina, ela é um bloqueador das fibras do fuso. Ela impede que os cromossomos se organizem na famosa placa equatorial. Então, o que vai acontecer? A gente aplica essa colchicina e depois a gente coloca o material em centrifugação, onde a gente consegue agora separar as células do plasma. E a partir daqui a gente consegue fazer uma visualização melhor dessas células importantes, que são os leucócitos, os glóbulos brancos. A partir desse material de centrifugação, a gente coloca então agora na microscopia. Qual que vai ser a diferença disso na microscopia quando a gente prepara o material com colchicina? Se o material não apresenta colchicina, esse material, na metáfase, ele vai apresentar os cromossomos na placa equatorial.
Então eles ficam todos alinhados na placa equatorial. Alinhados ali. Fica muito difícil de tu visualizar quantos cromossomos são encontrados aqui nesse material, porque eles estão alinhados ali e ficam sobrepostos. Mas, se eu usar agora com colchicina, o negócio é diferente. Vamos à caça nessa lâmina dos chamados leucócitos. Tá? A gente não pode esquecer que isso aqui acontece com os leucócitos. Não vão me colocar hemácia porque vai estar errado, certo? E aqui os cromossomos eles vão ficar dispersos no citosol, já que não tem ninguém para alinhá-los, e dessa maneira fica essa bagunça. E a partir daqui, a gente pode tirar uma fotografia da microscopia. Tirando essa fotografia, a gente vai subdividir então ali os cromossomos nas suas zonas, né, nos seus grupos específicos, grupo A, B, C, D, E, F, G, e a gente distribui eles, formando então uma imagem do cariótipo, certo? O cariótipo ele sempre segue uma sequência lógica que é do maior cromossomo para o menor cromossomo, sempre nessa sequência. Certo? Isso quer dizer então que o número 1 é bem maior que o número 22. Aqui eles já estão divididos em pares. Eles estão em formato de díades, mas o certo seria formato de tétrade. Quando a gente tem imagem de microscopia em provas, a gente costuma achar que são díades, mas é que muitas vezes as tétrades estão tão grudadas umas nas outras, as cromátides, que parece um filamento só, mas na verdade são dois ali. Certo? A partir dessa visualização do cariótipo, a gente pode pré-determinar algo que a gente vai discutir ainda, que são as mutações cromossômicas, que é extremamente importante, cai muito vestibulares, e é importante a gente fazer essa identificação dessas mutações a partir da análise do cariótipo. Se a gente conta, então, os 22 cromossomos, mais o cromossomo sexual, mas tem mais um ou menos um cromossomo, a gente consegue identificar a partir disso. Existe também uma maneira de identificar o cariótipo a partir do quê? A partir de fenômeno que a gente chama de inflorescência, onde a gente deixa esse fluorescente, ou no bandeamento. No bandeamento e na inflorescência, a gente pode identificar exatamente qual cromossomo que a gente está falando. Porque, olha aqui comigo, esses cromossomos da família C, eles são muito semelhantes quanto ao tamanho. É muito difícil determiná-los. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma sobreposição e a gente não sabe qual cromossomo está falando. Com o bandeamento, eles ficam todos cheios de traços, e eu consigo dessa maneira traçar ali uma identidade cromossomal. A importância do bandeamento é para a gente identificar falhas cromossômicas com quebra cromossômica. Por exemplo, um cromossomo perdeu o braço, eu tenho que identificar qual cromossomo é. É através do bandeamento que a gente consegue descobrir isso. Então é muito importante. Agora tem que ficar bem claro para vocês. Determinação de cariótipo não determina genes excluídos. Eu não consigo ver, por exemplo, numa análise de cariótipo, a hemofilia. Eu não consigo ver na análise cariótipo a diabetes do tipo mellitus. Eu não consigo analisar características que a gente tenha, no caso, uma alteração gênica numa estrutura cromossômica. Eu consigo ver mutações cromossômicas e não gênicas, e isso é bastante importante da gente destacar. Perfeito? Então é assim que a gente faz a análise de cariótipo, certo? Os cariótipos vão ser melhor trabalhados quando análise suas falhas nas aulas de mutações cromossômicas. Perfeito? Então é isso, pessoal. Uma introdução do assunto que vocês estão trabalhando eu acho bastante importante. Tá? Então, até a próxima. Um abraço para todo mundo.